Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar para iniciarmos nossa aula. Vai ser a penúltima aula do livro que nós temos estudado, chamado Ministérios de Misericórdia. Vamos orar? Senhor, agradecemos tua imensa bondade para conosco, Deus. Cada um de nós pôde dormir, se levantar, se alimentar, ó Deus, e estar aqui nessa manhã, Senhor. Tudo isso é graça e misericórdia do Senhor, ó Deus. Porque se de fato o Senhor fosse olhar para o que fazemos, para o que fizemos, o Senhor daria a condenação. Mas pela graça e misericórdia do seu Filho amado Jesus, o Senhor chamou um povo para te cultuar. E temos esse privilégio de ser esse teu povo. Senhor, agora nos dá um coração ensinável, humilde, para aprendermos, ó Deus, para refletir. Remove, Deus, toda a falsa religiosidade que está em nós. E o que o Senhor falar, ó Deus, que sejamos prontamente obedientes, ó Deus, para fazer. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Também abençoe as outras aulas que estão acontecendo, a sala das crianças, a sala dos novos membros. Abençoe cada professor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, que livro desafiador, pelo menos para mim tem sido, e pelos comentários que eu tenho ouvido daqueles que conversam comigo, tem sido também um livro desafiador. Para a gente não se perder no que já foi ensinado anteriormente, eu só queria lembrar vocês da parábola, fazer a leitura dela, Lucas 10, 25, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar-lhe a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, o levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Nós vamos iniciar o capítulo 12, que tem por título Administrando o seu Ministério. E ele vai trazer algumas coisas interessantes para nós, né? O objetivo do capítulo é despertar a consciência sobre o valor da organização no serviço cristão. Só o objetivo já traz muitas coisas aí, né? Despertar a consciência sobre o valor da organização no serviço cristão. Já presume-se que não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser de maneira organizada. Então, aqui, pode ser que tenha pessoas aqui no nosso meio que sempre veio aqui nessa igreja, como também há pessoas aqui no nosso meio que vieram de outras igrejas. E muitas das vezes, a pessoa viu algo começar e viu algo parar de acontecer também. Por algum motivo, ele não
foi levado adiante, talvez por falta de planejamento, falta de voluntários, desistência das pessoas, mas o que eu entendi que o Keller fala aqui é exatamente que o ministério ele não pode parar. Algum tipo de assistência ela não pode parar. Sempre haverá pessoas com necessidade de assistência. Então, eu acho muito sério uma coisa que nós fazemos aqui, e ao admitir pessoas como membros, que é dar um tempo para ela pensar, se adaptar à igreja. Inclusive, tem pessoas, às vezes, que quer passar por quer acelerar esse processo, né? Mas talvez não entenda o impacto daquela decisão. Eu aceito não somente desta igreja, mas de qualquer outra igreja. Então, qualquer pessoa que é admitido no hall de membros, ela deveria entender que ela está abrindo mão da sua vida e ela está se colocando à disposição da comunidade, da igreja, das necessidades que aparecem ali. Isso é uma forma de afirmar a fé da pessoa. Então, essa é uma forma de ser um testemunho da pessoa. Então, é muito sério o que a gente faz. Então, é isso uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. O serviço, ele nunca vai parar. Ele sempre vai exigir servos, né? E um servo é somente aquele que é realmente transformado por Jesus, pelo Espírito Santo, e tem comunhão, que aceita ser ensinado, que está disposto a servir. Igrejas que a pessoa reivindica alguma coisa, elas estão lotadas, né? Tem bastante opções. Então, o evangelho genuíno, ele exige uma entrega completa. Então, a gente poderia parar para pensar assim, tantas vezes eu já participei de tantas iniciativas e elas não foram para frente. Talvez mais uma iniciativa aqui, porque o livro desafia a gente a tomar alguma iniciativa. Alguém possa estar sentado pensando, não, isso é só embalo do que a gente tem feito, né? Mas não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Por isso que a gente já falou teve um tópico que foi abordado, que está ligado ali, tem uma metáfora de crescimento de jardinagem, e precisa ser constantemente falado e mencionado, explicado, desafiado esse assunto para a igreja. Então, foi um acerto, né? E agora a gente tem que continuar pedindo a Deus para nos mover, nos dar sabedoria na hora de escolher os temas, né, os ensinos, o rumo que a igreja deve tomar. Então, não é somente, resumindo tudo isso, né, a boa vontade é o coração, mas o planejamento é o esqueleto que sustenta o corpo do ministério. Então, não é somente a vontade, mas envolve também planejamento. Por isso que não deve ficar a cargo de algumas só pessoas, porque elas vão se cansar, se sobrecarregar. Às vezes começa só com boa vontade, mas é necessário também planejar para que a gente continue dando andamento. Planejar assim, e querer crescer mais, e querer ir além do que já é feito também. Esse é um ponto. E aí o livro vai nos ensinar, ele faz críticas, né, sobre isso, e talvez algumas delas se aplicam no nosso meio. Mas ele vai ensinar alguma coisa muito interessante, né? Quando ele aborda por que às vezes começa-se um ministério de misericórdia e depois é perdido esse trabalho que é feito. E uma das coisas que ele fala que a igreja jamais pode deixar de fazer é perder a conexão com a comunidade. Existem diversas maneiras que isso pode acontecer. E eu queria muito, já que a questão é mais prática agora do que teórica, ouvir de vocês como que a gente pode ter conexão com a comunidade, seja da cidade, seja aqui imediatamente ao redor. O que a gente pode fazer para ter essa conexão com a comunidade? Porque a igreja não é algo isolado, à parte. Ela deve ser o que a gente já viu, né? Fazer
participar e ser ativamente engajada na transformação ao redor, com certeza. Ter um relacionamento com a vizinhança é o básico, né? De estar ali, de se colocar à disposição para ajudar. Que mais que pode ter um relacionamento com a comunidade, uma conexão? É também um ótimo exemplo de conexão com a comunidade, oferecer algum trabalho, alguém que tem alguma habilidade, ensinar a fazer, isso faz parte também. Eu até citei o exemplo deles em algumas aulas atrás ali, a questão do bazar também. É uma estratégia, né? É uma forma de estar, de ter a conexão. Ele também explicou aqui algumas vezes que às vezes a pessoa vai lá desesperada, né? Querendo uma orientação, querendo a oração, vamos dizer assim, e vai lá depois e adquire alguma coisa. Então ele cria também essa conexão com a comunidade. E ele já também falou algumas vezes que, tanto ele quanto a irmã Nancy, que a questão do bazar foi estratégico, né? Foi coisa de Deus para que mantenha essa conexão. Então vocês perceberam algumas coisas, né? Ele cita tudo isso no livro. Aulas de reforço, ajudas com os necessitados de diversas maneiras, né? Então, às vezes a gente não pode diminuir a questão da pobreza, achar que somente a questão material, mas tem outras formas, a gente já abordou isso, mas só trazendo a questão de conexão com a comunidade, que é importante e também para autoavaliar. Quando você vê essas questões aí, o que eu posso fazer também com relação a isso? Qual é o meu papel com relação a isso? Como que eu posso... A gente está trazendo tanto para o individual quanto para o coletivo com relação à igreja. Então, também aqui veio a Bernadette, ela falou sobre a Associação Batista Fruto da Esperança, no qual ela dizia que eles estavam preocupados com o vestibular, né? Preparar os adolescentes, os jovens para vestibular, mas de fato Deus enviou crianças ali e eles começaram a trabalhar com as crianças para fazer um contraturno, fazer um reforço e também ampliar a oferta de ensino para aquelas crianças que ficavam ali, muitas delas, ao redor ali da igreja, brincando. E eu lembro que quando eu comecei a igreja, o que me despertou bastante no início que eu comecei a frequentar uma igreja, foi que alguns irmãos alguns irmãos conhecem esse ministério, né? Tem um ministério americano que chama OANSE, Obreiro Aprovado Não Se Envergonha. Então o objetivo é trabalhar com várias idades de crianças. E eu lembro que a abordagem do nosso líder foi fazendo uma escola e ele disse para a diretora: olha, diretora, ele era bem assim ousado e uns argumentos fortes, né? Ele falou para a diretora: a senhora conhece o bairro aqui? A senhora sabe que o bairro aqui é famoso pelo tráfico de drogas? A igreja estará aqui a cada 7 dias, mas o traficante fica sondando essa comunidade 24 horas. Então foi uma maneira daquela igreja ter essa conexão com a comunidade e foi muito bom ali, tanto para quem participou, como as crianças, como os líderes também, desenvolvimento da liderança futura da própria igreja. Então, a igreja não pode, de maneira nenhuma, perder essa conexão com a comunidade. O cristão, para tirar do coletivo, não pode perder essa conexão com a comunidade. Pegando aquele exemplo que eu falei para vocês, que muitos autores usam, de caos e cosmos, Deus criou tudo ordenado, um cosmos. Criou todas as coisas nos seus devidos lugares. E aí vem o caos, que bagunçou tudo. Como que Deus trabalha no mundo de hoje? Muitos autores falam que a igreja é um microcosmo, cosmo pequeno para se expandir da mesma maneira que era o Éden. Então o Éden foi assim, um microcosmo para que aquilo fosse expandido
E quem que é a mão de obra para que a expansão desse microcosmo de Deus? A igreja, você, eu. Então a gente não pode esquecer dessa vocação nossa. Só que essas coisas, se elas forem feitas de maneira aleatória, elas vão se perder. O principal que ele trabalha é essa visão. Então ela precisa de planejamento. Quando ele fala planejamento, uma das primeiras coisas que ele fala é definir a visão. Qual a necessidade que tenho aqui? O que eu preciso fazer? Qual é a visão? Quais são as metas e como que eu reviso tudo isso? Por isso a questão da organização. Aí eu peguei um exemplo aqui, da própria ASBAF, está no perfil deles, está escrito assim: a Associação Batista Fruto da Esperança foi criada com o propósito de realizar projetos de apoio socioeducativo, de orientação e apoio familiar. Lembra que a Bernadette falou? Muitos casos de as famílias estão destruídas, estão desequilibradas, né? Tem os nomes todos bonitos para isso, mas a gente sabe, a realidade do pecado é essa. A gente acompanhava lá mães solteiras com 3, 4 filhos e tendo que trabalhar para sustentar o lar. Então eles criaram isso e colocaram o seu propósito. Então a igreja ela tem que continuar a fazer o que ela já faz, mas ela tem que dar passos além, definir a visão, onde que a gente quer trabalhar, o que a gente quer alcançar, como a gente vai alcançar, definir metas, né? E quando isso tudo estiver funcionando, revisar tudo isso periodicamente, verificar como que as coisas estão funcionando. Então a gente precisa exatamente, né, fazer isso para que a igreja continue. Eu sei que a gente tem, assim, não tem nada, não estamos na estaca zero, mas não tem nada assim muito definido, a não ser já as pessoas que trabalham, e a gente precisa de mais pessoas envolvidas, colocando os seus dons e talentos à disposição do reino de Deus. Então, às vezes a pessoa não é boa em administrar alguma coisa, mas ela é boa transporte. No mínimo, a gente tem no mínimo a gente pode falar, carregar alguma coisa, ajudar ali, estar presente, motivar. É um trabalho sem fim, né? Existem muitas coisas. Quando fala de conhecer as necessidades, eu acabei pulando, ele fala uma coisa importante: procurar pessoas envolvidas em órgãos públicos, por exemplo, Secretaria de Educação, onde que faz a distribuição de alimentos, remédios, alguém que conheça a realidade, né? Alguém que possa trabalhar tanto na área de educação quanto na área da saúde, muito provavelmente conhece bastante as necessidades das pessoas e trabalhar com entrevistas, né? O que acontece? Como que a gente pode ajudar? Quem que tem uma necessidade mais urgente? Então ele fala de fazer bem mergulhar nisso, né? E tudo isso quando eu estava preparando a aula, falando, tudo isso exige algo que está escasso para nós, né? A gente coloca tantas coisas na nossa agenda e às vezes boa vontade tem, mas não tem o tal do tempo. A gente acaba o tempo que a gente define como livre, eu preciso descansar, preciso fazer isso, preciso fazer alguma coisa para mim, e necessariamente não é um pecado. Mas o pecado é a gente negligenciar a conexão com a comunidade e fechar os olhos para as necessidades de outros, né? Conforme o próprio Jesus falou aqui. É muito fácil a gente pegar e julgar os dois da parábola, o sacerdote e o levita, mas são pessoas atarefadas, não dizem que eles estavam à toa. Alguma coisa eles estavam fazendo. Os sacerdotes tinham um turno complicado ali e eles tinham alguma função, mas passaram de largo. Então, essa parábola aqui vai muito mais além do que a gente passa por cima dela na superfície. Ela já diz alguma coisa
mas tem algo mais profundo ainda. Então, requer realmente arregaçar as mangas e trabalhar, organizar o nosso tempo, que é a coisa mais difícil, né? Organizar a agenda para servir e principalmente servir aqueles que fora dos muros, dentro e fora dos muros, né, vamos dizer assim, da igreja. Então, depois de conhecer tudo isso, é o que eu falei para vocês, definir a visão, metas, aonde que a gente quer alcançar. Então tem uma série de perguntas, ele é bem detalhado com relação a isso, principalmente para as igrejas que estão avançadas. E às vezes ele vai dizer assim também que pode ser que a igreja fique num bairro que aparentemente não tem tantas das necessidades. Não aparece tanto a necessidade do ser humano. E pode se juntar com outras igrejas, né, que tenham mais recursos para alcançar mais pessoas ainda. Então eu vejo o trabalho que é feito ali no Novo Alvorada muito parecido com isso, né? Talvez as necessidades que tem aqui, por ser uma região central, eu vejo duas Montemor, né? E ali, talvez um pouco diferente, né? Porque aqui é mais, eu vejo bastante pessoas mais velhas, idosas, os que começaram, mas a cidade ela foi expandindo. E a gente tem que ficar de olho nisso. Essa que era a visão de 10, 15 anos atrás do pastor Paulo Vicente, quando ele pensou na Asbaf, né, que a gente falou já aqui. Essa cidade vai, ele falava mesmo isso, né? Essa cidade vai crescer, vai encher de prédios. Ele era visionário e a igreja precisa dar uma resposta para esse mundo. Ele basicamente o que ele dizia era isso. E a mesma coisa, né? Às vezes a gente fica concentrado na nossa rotina, somente ao redor. Eu acredito que tem muitas necessidades, às vezes não pode ser as necessidades primárias, mas tem muita necessidade que pode ser atendida tanto aqui quanto nos bairros mais periféricos, né? Então a cidade ela está crescendo e aí a igreja não pode fechar os olhos ou estar desatenta para isso. Então a gente às vezes outros assentamentos vão crescendo e às vezes a gente perde a visão disso. Outra coisa que ele fala interessante aqui é sobre coordenar e supervisionar voluntários. Então, ele diz de envolver voluntários, saber ensinar, tem todo um planejamento com o voluntário. E uma coisa muito interessante aqui, né? Às vezes a pessoa ela não se dispõe porque ela entende que é um trabalho infinito, né? E fica assim com receio de falar, não, eu não quero mais participar. Então ele coloca para que o trabalho voluntário também ele tenha um prazo de validade, ele tenha um treinamento com a pessoa, ele tenha o que é chamado de feedback, né? O que foi bem, o que foi ruim, para que as pessoas também elas não se cansem e abandonem totalmente o trabalho. Uma pergunta aqui para nós. Talvez nem todos consigam responder, mas é uma pergunta que a gente precisa entender. A Sheila me lembrou muito bem. Certa vez a gente pegava cestas aqui para atender uma família e a gente percebeu que tinha um nível de organização bom aqui, que vem muito oportuno com relação a essa pergunta aqui. Como sua igreja identifica as necessidades das pessoas? Como a gente identifica isso? Vocês conseguem responder? A gente vê que a realidade do autor e o ano que ele escreveu já faz praticamente 30 anos, né? Mais de 25 anos que ele escreveu e acontece as mesmas coisas. Ele também fala disso, né? Que às vezes uma pessoa da igreja ela fica como ali a responsável por isso e as pessoas vão em busca dela e tomar e a igreja por isso que a igreja é importante ter esse planejamento, esse contato, essa conexão com a comunidade para saber os que realmente precisam e não vão fazer mau uso do que a igreja está doando, está ofertando para a pessoa. Por isso que é importante a igreja identificar as necessidades. Como que ela identifica, né? Tem que ser de uma maneira
pode ser de uma maneira rápida, se a gente vê ali algum socorro imediato, mas, via de regra, é importante ela saber identificar as necessidades das pessoas. E também passa para outra pergunta: com que frequência a igreja própria avalia o ministério, o resultado do ministério de misericórdia? Então, são coisas que surpreendem, né? São coisas que a gente fala, nossa, uau, tem tanta coisa para fazer, tantas maneiras sábias de ser feita, para que a igreja não esfrie, não pare, não interrompa isso, não se canse disso, né, por ser uma vocação. A gente já viu toda a parte teórica disso, bem fundamentada, e ela não esqueça de fazer isso. Pensando nessas duas perguntas, como a igreja identifica as necessidades das pessoas e com que frequência avalia o ministério é avaliado, os resultados são avaliados, quero propor agora para vocês, pode ser em bancos, né, se a pessoa está sozinha, faz com o banco de trás, mas pensando que a aula é exatamente isso, prática, né? Uma discussão para a gente pensar assim, o que mais impede o bom andamento dos ministérios? A falta de planejamento ou as pessoas disponíveis? É a primeira pergunta. O que mais impede o bom andamento dos ministérios de misericórdia? É a falta de planejamento ou pessoas disponíveis? E como podemos melhorar a comunicação entre os ministérios da igreja, pensando nessa questão da misericórdia? Qual é o maior desafio para manter os voluntários motivados? Então, a gente tem 3 perguntas aí: o que mais impede um bom andamento, a falta de planejamento ou pessoas? Como podemos melhorar a comunicação entre os ministérios da igreja? E qual o maior desafio de manter os voluntários motivados? Todas as contribuições, de alguma maneira, a gente acha no próprio livro ali. Tem capítulos que a gente abordou mais profundamente algum tópico ou outro. É impossível abordar tudo, às vezes até na profundidade que o autor traz, mas todos trouxeram contribuições valiosas. Quando eu penso nesse assunto, como a gente trouxe todo esse assunto, eu penso assim, Deus usou ali o presbitério de certa forma para ver essa necessidade, né? A gente chegou em comum acordo, vamos fazer isso dessa maneira, vamos trazer isso da mesma forma que eu vi a carta de Tessalonicenses hoje, eu vejo como outros olhares, né? Porque a gente aprendeu versículo por versículo, capítulo por capítulo, e muito daquilo que a gente já ouviu, né? A igreja tendo um ensino saudável vai gerar essa ação aí, ainda que a gente encontre inúmeras, né? O serviço nunca vai parar. O serviço, ele vai... Por isso que o descanso é chamado na própria Bíblia quando tiver na consumação. Enquanto a igreja existir, ela vai trabalhar. O exemplo está no mestre, né? Conforme já foi dito aqui. Bom, irmãos, muito boas discussões. O tempo aqui, estamos dentro do tempo. Vamos encerrar. E antes de encerrar, eu quero deixar ali um versículo. Jorge vai colocar um versículo. Ele é falado principalmente na questão do culto, mas é importante, né, que às vezes a gente pode pensar que planejar é falta de fé. Mas é a forma de honrar a Deus, é a forma de honrar o Deus da ordem. Nós falamos de caos e cosmos, né? Então, 1 Coríntios 14:40, naquele contexto de uma igreja desorganizada, bagunçada, principalmente na questão litúrgica, Paulo fala que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, é uma maneira eficaz, né? O próprio Deus nos ensina isso e que a gente seja capaz de colocar esses ensinamentos em prática. Obrigado pela participação dos irmãos, foi até muito melhor do que eu até pensei. E graças a Deus por dar a inteligência, pessoas capazes. E agora a gente precisa fazer igual Jesus fala, né? Vai e faz o mesmo. Vamos orar, encerrando. Senhor, obrigado por esse tempo de aula. Obrigado por nos ensinar, ó Deus. Obrigado pelos dons e talentos aqui para as pessoas, Senhor. Que consigamos superar as nossas deficiências,
e consigamos, ó Deus, te honrar, ó Deus, de maneira que as pessoas vejam que há um lugar aqui para elas, que elas possam procurar, e principalmente, ó Deus, um lugar que elas sejam transformadas, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.